Olá, eu sou o pastor Glaucio. Nós estamos em mais uma aula de panorama do Antigo Testamento 2, que compreende os livros históricos e os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. Na aula de hoje vamos fazer uma breve análise dos livros de Josué e Juízes. O roteiro dessa explanação já está lá na nossa plataforma, juntamente com esse vídeo, e você poderá segui-lo e também encontrar ali informações mais detalhadas e específicas. O que nós vamos fazer nessa aula é apenas uma análise bem panorâmica, bem geral dos livros, porque nós não temos o tempo hábil para tratar de maneira profunda de cada livro. É um total de 12 livros que nós temos que, de alguma maneira, analisar, e não temos o tempo hábil para isso. Portanto, esta é a razão da disciplina ser chamada de Panorama do Antigo Testamento. Então, nós já vimos alguns aspectos introdutórios quanto à historicidade desses livros, e agora nós entraremos numa análise mais específica do conteúdo de cada livro. Começando hoje pelo livro de Josué. O livro de Josué, ele registra a entrada e a posse do povo de Israel em Canaã, conforme o Senhor havia prometido a Abraão, conforme José havia profetizado antes da sua morte, conforme ele havia dito a Moisés, mas que é Josué o responsável, o grande líder que vai liderar o povo na entrada e na posse da terra prometida. O livro carrega o seu nome porque conta a história das proezas, das vitórias e da experiência deste grande homem de Deus em liderar o povo na tomada da terra prometida, como também na posse e na divisão, no assentamento das tribos ao longo de toda a extensão territorial, conforme a ordenação do Senhor. Tendo um elemento peculiar, comum, que se faz presente ao longo de todo o livro, desde o capítulo 1 até o capítulo 24, que é a fidelidade de Josué para com o Senhor e o livro da lei. Então, aquilo que a gente vê no capítulo 1, de 1 a 9, é reproduzido de uma outra maneira no capítulo 24, nos últimos discursos de Josué ao povo antes da sua morte. E nós retomaremos esse ponto mais ao final da aula. O seu nome significa Jeová salva ou Senhor da salvação. Ele foi descendente de José, nascido na escravidão egípcia, e tornou-se adjunto de Moisés, auxiliar de Moisés, ao longo de todos os 40 anos de peregrinação no deserto, tendo sido escolhido pelo próprio Deus para liderar o povo. O Manual Bíblico de Halley, na página 148, faz a seguinte descrição a respeito de Josué. Josué fora atendente pessoal de Moisés através dos 40 anos de peregrinação no deserto. Esteve com Moisés no monte, conforme Êxodo 24:13. Foi um dos 12 espias, conforme Números 13, de 8 a 16. Joséfo diz que ele tinha 85 anos quando sucedeu Moisés. Julga-se que levou uns 6 anos na subjugação da terra. O resto da sua vida passou estabelecendo o governo das 12 tribos. Seu governo sobre Israel, ao todo, durou 25 anos. Morreu aos 110, foi sepultado em Timnat-Sera, em Efraim. Foi guerreiro notável, disciplinou suas tropas, enviou espias,
mas orava e confiava em Deus. Então, esse aspecto do livro de Josué, bem relacionado à sua vida com Deus, é o que permeia toda a narrativa do livro. E é o contrário disso, o antagonismo disso na vida do povo, que vai impedir com que eles se assentem definitivamente, expulsando ou subjugando de maneira definitiva os cananeus da terra de Canaã. O que nós veremos a consequência disso já no livro de Juízes, a desastrosa consequência disso nos livros de Juízes. Quanto à autoria e data do livro de Josué, tanto a tradição judaica quanto muitos estudiosos e críticos reconhecem Josué como seu autor mais provável, por ele ser a principal testemunha ocular dos fatos ocorridos ali. Capítulo 18, versículo 9, capítulo 24, versículo 26, nós vemos ali algumas evidências em que Josué possa ser o autor, ok? As partes finais, versículo 29 a 33 do capítulo 24, é consenso que foi adicionado por ou um auxiliar de Josué ou por alguém que fez a redação e a compilação final do livro, tá certo? O que sugere um período de término do livro entre a produção do livro escrita e finalização entre 1405 a 1385 a.C. Mas não podemos afirmar categoricamente que Josué é o seu autor. Há outras teorias para descrever tanto a data quanto a autoria do livro de Josué. Para os deuteronomistas, Josué foi escrito numa data mais recente, lá na época do exílio. Então, as afirmações quanto à autoria e data para esta teoria, elas serão diferentes, né? Ok? Qual a mensagem principal do livro de Josué? Ela dispõe 3 aspectos da relação de Deus com o homem. Primeiro, destaca a fidelidade de Deus. Deus foi fiel em cumprir a sua promessa. Mesmo diante de alguns momentos ou de recorrentes momentos de infidelidade, de ingratidão, de incredulidade de Israel, tanto no deserto, tanto na peregrinação, quanto no período do assentamento ali das tribos, né? Ou do período da chegada em Canaã, nós vemos a misericórdia, a fidelidade de Deus em estabelecer o povo de Israel na terra prometida, né? O que Deus fala a Josué, o que Deus fala por meio de Josué ao povo, dando garantias de que isso iria acontecer, se tão somente eles guardassem a lei do Senhor, seguissem nos caminhos que Moisés escreveu e deixou como vontade de Deus estabelecida para o povo de Israel, eles sim teriam vitória sobre quaisquer situações sobre-humanas até, ou que fossem além da sua capacidade bélica, sua capacidade estratégica, sua capacidade de luta e de guerra. Eles só precisariam ser fiéis a Deus e Deus estaria fazendo aquilo que eles não poderiam fazer. Então, o livro retrata a fidelidade de Deus, porque nós vemos ali no capítulo 12, uns dizem que no período de 6 a 10 anos acontece a chegada e o assentamento e a divisão das tribos, né? Nesse período aí, foi o tempo que Josué levou para poder, de alguma maneira, expulsar, destruir ou subjugar as várias tribos cananeias, os vários reinos cananeus que existiam ali em Canaã, quando eles chegaram. Então, nesse período de 7 a 10 anos, o povo de Israel demorou a
a realizar isso, mas Deus foi fiel, Deus cumpriu a sua promessa, porque o povo de Israel, olhando toda a sua característica humana, social, econômica, bélica, não teriam condições humanas, materiais, de se impor aos reinos já há muito estabelecidos em Canaã. Então Deus é fiel em cumprir a sua promessa, e a gente vai ver que isso acontece, né, no livro de Josué. Deus cumpre a sua promessa, então Deus é fiel, tá certo? Os planos de Deus são infalíveis. A segunda mensagem, o segundo aspecto dessa relação de Deus com o homem é o aspecto da santidade de Deus. Podemos admirá-la no castigo infligido aos primitivos habitantes da terra. Então, quando Deus manda Israel executar ou subjugar ou expulsar os cananeus da terra, Deus também está estabelecendo o seu juízo sobre aquela terra. E a gente vê que essa santidade de Deus, ela é explicitada através disto. A santidade de Deus exige que seja santo também o seu instrumento, né? Então, o povo de Israel não poderia se mancomunar, se interrelacionar, criar vínculos com aqueles povos. Basta você ler qualquer comentário a respeito de Josué e você vai ver descrito ali as características sociais, religiosas que os cananeus tinham na terra. E o tipo de vida, o tipo de religião, o tipo de crença, o tipo de fé que eles viviam, o contexto social no qual eles estabeleciam as suas relações, as suas prioridades, os seus valores, destoavam completamente daquilo que Deus estava fazendo no mundo, revelando-se no mundo através do povo de Israel e através também da sua palavra escrita. Então, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus exige do povo de Israel, no que se refere a ser separado dessas nações e a, de alguma maneira, ser o juízo de Deus sobre aquelas nações, deixa claro a santidade de Deus. A guerra é também santa, pois só pretende salvaguardar a santidade do instrumento e, no fim das contas, honrar a santidade da mão que o orienta, né? Então, a santidade de Deus é estabelecida de maneira muito clara no livro de Josué, e essa questão é até um dos problemas, né? Um dos grandes problemas aí do livro de Josué, e a gente vai só pincelar depois em outro ponto aí da nossa explanação. Mas o terceiro aspecto dessa relação de Deus com o homem exposto no livro de Josué é que o nome de Josué significa Jeová é a salvação, é a forma hebraica do nome de Jesus. Apesar de Josué não ser considerado um símbolo de Cristo, né, um tipo de Cristo no seu tempo e nem na teologia do Velho Testamento, contudo, o livro, contudo, o livro simboliza a nossa vitória em Cristo. A travessia do Jordão era a morte, mas para além dele raiava uma aurora de plenitude e felicidade e de bênção, que também a nós está prometida, conforme diz Hebreus 4:1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Por que a travessia do Jordão era a morte? Porque atravessando o Jordão eles deixavam todo o passado da escravidão no Egito, como também da peregrinação do deserto, que foi disciplina e juízo de Deus sobre o seu próprio povo, que foi incrédulo em crer que Deus seria fiel em cumprir a sua promessa.
Então, uma nova vida aguardava Israel assim que eles atravessassem o Jordão e, de certa maneira, simboliza também a salvação de Deus em Cristo Jesus. Ok? Nós temos aí o plano do livro, que basta vocês lerem, né? Eu não preciso aqui destacar. É um esboço do livro que está dividido aí em 5 temas: a entrada em Canaã, a conquista de Canaã, a divisão do território e os últimos dias de Josué. Ok? Nós temos aí também um outro quadro que demonstra os povos que haviam na terra prometida. De maneira generalizada, eles são chamados de cananeus, mas nós sabemos que os cananeus eram formados por tribos que tinham ali as suas peculiaridades, tinham ali as suas diferenças, mas que tinham um mesmo estilo de vida, um mesmo tipo de fé, uma mesma divindade, ou divindades submissas a uma divindade maior, né? E aí é uma descrição das características de cada um dessas tribos. Paulo vai dizer, como nós vimos na nossa primeira aula, que Deus expulsou 7 povos, ou 7 reinos, né? Ou deu a Israel vitória sobre esses 7 reinos, tá certo? Mas aí nós vemos muito mais, porque haviam várias tribos que dominavam algumas regiões ou que estavam submissas a algumas outras tribos ou alguns reinos mais estabelecidos. Então Josué e o povo tiveram que enfrentar todas essas tribos aí e, de certa maneira, dizimá-las ou expulsá-las de Canaã ou subjugá-las, para que o processo da tomada da posse fosse concluído. Isso aí vocês também leiam, não é apenas informativo, a gente não vai. Uma coisa importante, e é uma coisa que a gente pode adiantar aqui, mas também a gente vai tratar lá no final do livro, é que quando Josué faz o seu discurso, lá no capítulo 24, ele vai deixar claro que ainda existem cananeus na terra. Não é? E não deveria, tá certo? Não deveria haver. 25 anos depois da entrada da terra prometida, ainda haviam cananeus na terra, e a dificuldade de Israel em expulsá-los dali ainda existe. Isso não era para ter acontecido, né? Então, apesar do fracasso de Israel de empenhar-se o suficiente para conquistar toda a terra prometida, como a gente vê no capítulo 13 e versículo 1 deste livro, os capítulos 1 e 2 de Juízes descrevem os resultados trágicos desse pecado, e a gente também vai dar uma atenção maior aos capítulos 1 e 2 de Juízes, na nossa análise de Juízes, né? E fazer uma análise geral do resto do livro. Os versículos chaves que demonstram isso se concentram na promessa de Deus da possessão da terra, a gente vai ver isso no capítulo 1, verso 3 e 6, na meditação na lei de Deus, que é estratégico para o povo. Isso é importante para o povo, né? Isso é importante para o povo, é isso que vai dar vitória ao povo, se eles vão ser fiéis à palavra de Deus, à lei de Deus, mas para isso eles precisam conhecê-la, eles precisam meditar sobre ela. E a posse efetiva de Israel de parte da terra prometida, aí conforme está descrito capítulo 11, 23, capítulo 21, verso 45, capítulo 22, verso 4. Então a tarefa de Josué consistiu em designar os assentamentos em áreas específicas da terra prometida, conforme listados nos capítulos 13 ao 22. Então no capítulo 12, a gente vê no capítulo 12, um resumo, né, de como que Deus fez através de Josué e com o povo de Israel para se estabelecer e dividir as tribos. Do capítulo 13 ao 22, a gente vê esse trabalho de Josué após o assentamento das tribos, organizar o povo, né, e
de maneira que eles pudessem realmente dar manutenção a esse assentamento, esse estabelecimento. Então os levitas foram colocados estrategicamente em 48 cidades, de modo que as necessidades espirituais do povo e os ofícios espirituais levitas pudessem ser realizados. Então, ao longo de toda a Canaã, foram separadas cidades em locais estratégicos para que o sacerdócio levítico pudesse tanto ser exercido, quanto a necessidade espiritual do povo de terem representante diante de Deus também pudessem ser acessíveis, ok? Então, isso também é uma coisa interessante. Os principais personagens que a gente encontra no livro são esses aí: Josué, Raabe, Acã, Finéias e Eleazar. E a razão de eles serem destaques é porque a gente vê momentos específicos e importantes desse período de Israel, tendo esses personagens como protagonistas, né? Tendo ali um papel muito destacado, ok? E a gente tem aí os textos e as referências para estes personagens no livro, e basta vocês lerem aí no material que eu disponibilizei. Quais são os principais problemas encontrados, né, no livro de Josué? Há muitos, esses são os principais. Nós temos aí 3 problemas teológicos, exegéticos e arqueológicos. O teológico a gente destacou aí 3, né? A contradição entre a bondade e o amor de Deus, e a ordem de Yahvé em exterminar os cananeus, né? Os cananitas da terra. A gente vê desde Deuteronômio essa orientação de Deus tanto para Moisés e consequentemente para Josué, que eles deveriam dizimar, destruir, inclusive mulheres e crianças, né? Por quê? Porque Deus sabia que se eles não fossem destruídos, o povo seria fortemente influenciado pela vida errada deles. Então, há um conflito aí. Como é que a gente balanceia, né? Equilibra o Deus de amor com o Deus da ira? Então, a gente precisa dar uma resposta teológica. Há muito questionamento nessa área e a gente não tem tempo para poder debater isso aí, tá certo? Mas todos os livros, todos os comentários bíblicos terão aí uma resposta a essas demandas, né? Aí a mentira de Raabe relacionada à sua fé e bênção no Deus de Israel, e a morte da família de Acã junto com ele. Então são questões teológicas que tratam dessa perspectiva do amor, da misericórdia e da justiça de Deus, como elas se relacionam. Exegético, há alguns críticos que fazem esse destaque aí, né? A compreensão correta da passagem que o sol parou, realmente houve um dia longo, realmente Deus parou o sol, ou Deus parou a terra, a rotação da terra, né? Como é que a gente explica isso? Como seria a hermenêutica disso aí? Certo? É uma dificuldade também, um problema. A travessia do Jordão a seco, não é? Então, a Bíblia diz ali em Josué que o Jordão foi retido, né? Ele foi represado, e era a época de cheia do Jordão, quando eles atravessam o Jordão. Então, a gente vê ali já um milagre de Deus, né? Então, como interpretar isso aí? E as próprias quedas do muro de Jericó, quanto o granizo que Deus enviou sobre um conflito, né, entre Israel e uma dessas nações, uma dessas tribos ali em Canaã, registrada no capítulo 10 de Josué, tá certo? Na questão arqueológica, nós temos aí uma dificuldade em precisar, né, em dar precisão, em dar exatidão à data da conquista de Jericó, como também estabelecer a cidade de Ai dentro dos sítios arqueológicos já descobertos ali naquela região. Então, até hoje, né, eu não tive acesso ainda a um material que fosse recente e que pudesse precisar tanto a data em que os registros bíblicos afirmam que Josué tomou a cidade de Jericó, e também quanto
a dizer aonde estava geograficamente a cidade de Ai, dentro dos sítios arqueológicos descobertos ali naquela região, ok? Então, esses são os principais problemas que a gente precisa responder quando faz uma análise específica do livro, tá? Gostaria de ler aqui para vocês agora os versículos de 1 a 9 do capítulo 1 de Josué, para que nós possamos aqui fazer assim, uma breve análise daquilo que vai permear todo o livro de Josué, né? E destacar algumas lições aqui, tanto para nós que somos servos e servas de Deus, né? Mas também que são importantes e inerentes ao livro. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Há 3 destaques que são importantes fazermos aqui nesse texto. Primeiro destaque é que agora Josué é o líder do povo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Então fica claro, nesse ponto da história de Israel, que mesmo com a morte de Israel, os planos de Deus para Israel, os planos de Deus para o mundo, a revelação de Deus em Israel, para Israel, por meio de Israel e por meio do registro histórico que já está acontecendo na história de Israel, continua. Porque quem está no controle disso é Deus. Agora, por meio representado na palpável, na imanente pessoa de Josué. Então, agora Josué é o líder do povo. E isso precisa ficar claro para Josué, e isso precisa ficar claro para o povo. Porque para Deus isso já está claro. O tempo de Moisés acabou. O que Moisés fez e deixou de legado tem uma enorme importância. Mas de maneira prática, de maneira palpável, Josué agora precisa tomar o seu lugar. E para que Josué não sinta-se temeroso diante de tamanha responsabilidade, Deus fala primeiro a ele. E fala a ele como falou a Moisés. É interessante. O texto diz que o Senhor falou a Josué. E a partir de agora, Deus vai falar a Josué. E o que Deus fala a Josué é o segundo destaque. Deus diz a Josué: Josué, eu estarei contigo do mesmo jeito que estive com Moisés. Olha só, que coisa interessante. Então, Josué é o líder, é o primeiro destaque.
não há mais Moisés. E isso Josué precisa entender e o povo precisa entender, porque Deus já entende. Porque, na verdade, não era Moisés que governava ou liderava o povo. Era Deus que governava e liderava o povo através de Moisés. Moisés era o meio, Moisés era a guia. E o tempo de Moisés passou, mas Deus ainda permanece. O governo de Deus ainda permanece, o plano de Deus ainda permanece. Mesmo Moisés não tendo entrado na terra prometida, por causa da sua incredulidade, o plano de Deus não pôde ser frustrado. Aquilo que Deus determinou aconteceu. Então a gente vê isso acontecendo nessa sucessão de liderança. E Deus diz a Josué: eu serei contigo do mesmo jeito que eu fui com Moisés. Então, a maneira como Deus tratou Moisés, Deus vai tratar Josué. A maneira como Deus falou a Moisés, Deus vai falar a Josué. E é o que Deus está fazendo agora, primeiro com Josué, depois o fará isso através de Josué para com o povo. E o terceiro destaque é que eles tinham um livro, o livro da lei do Senhor. E para que o sucesso de Josué e o sucesso de Israel em entrar na terra, porque eles ainda estavam antes do Jordão, aquém do Jordão, quando Deus fala com Josué, eles ainda não haviam atravessado o Jordão, mas para que eles atravessassem o Jordão, a fim de que eles entrassem na terra prometida, a fim de que eles se estabelecessem tomando posse da terra prometida, isso só seria um sucesso, só seria possível de maneira completa se eles seguissem as orientações do livro da lei. Então, Israel tinha um livro, tinha uma porção escrita para que eles não esquecessem do que era a vontade de Deus para a vida deles, de como eles deveriam se portar, de como eles deveriam viver e de como eles deveriam demonstrar sua obediência a Yahvé no meio de várias nações que viviam dentro do politeísmo e adoravam outros deuses e que já há um bom tempo estavam enchendo a taça, o cálice da ira do Senhor e que agora receberiam o juízo de Deus. Então esses três destaques são importantes e o principal deles é o livro da lei de Deus. E aqui Deus diz a Josué: você não deve desviar dele nem para a direita nem para a esquerda. Não há o que acrescentar. Não há o que se tirar. Ele é perfeito. Ele é completo. Porque ele condensa, ele sintetiza aquilo que eu quero para o meu povo e aquilo que eu preciso fazer ser conhecido no mundo. Então, capítulo 1, de 1 a 9, é um dos pontos centrais do livro também, como o final, que eu gostaria de ler aqui para vocês agora, o capítulo 24, onde nós encontramos os discursos de Josué. E eu quero ler aqui apenas o primeiro versículo, que diz depois um outro versículo aqui para vocês. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. E ele vai dizer uma série de coisas, E já no final, ele vai dizer o seguinte: versículo 14. Agora, pois, temei o Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui Josué deixa claro o seu compromisso, que vai desde o início do livro até o final do livro, em ser fiel à lei do Senhor, ao livro da lei do Senhor. Mas também ele deixa claro aqui a irresponsabilidade que os israelitas tiveram de, ainda que 25 anos depois, permitir boa parte dos cananeus na terra prometida. Ainda a manutenção dos seus cultos politeístas. Ou seja, esses deuses, essas nações, elas estavam livres em Canaã. Israel coabitava, convivia com elas, porque fez alianças, porque deu-se em casamentos. E aqui no finalzinho da vida de Josué já compreende uma parte do livro dos Juízes, porque a gente viu lá no versículo 21 desse mesmo capítulo, que a palavra que Josué dá é a todos os líderes do povo, inclusive os juízes que haviam em Israel. Então, essa degradação da vida moral e religiosa e espiritual do povo de Deus já acontecia, por quê? Porque eles não foram tão obedientes assim. Então o livro de Josué encerra, sendo Josué já velho, e Josué dando, né, as últimas orientações ao povo, mas ainda dando seu exemplo de fidelidade a Deus e da sua família a Deus. E os versículos seguintes vão tratar da morte de Josué e os capítulos 1 e 2 de Juízes ainda contemplarão parte do final da vida de Josué, vão fazer um resumo da morte de Josué e descrever o cenário caótico e crítico de toda a realidade do livro de Juízes, e assunto para a continuidade da nossa aula. Para começar a análise do livro de Juízes, eu gostaria de ler 2 textos que sintetizam, que resumem de maneira profunda e clara esse período caótico, trágico na história de Israel. O primeiro versículo está aqui no capítulo 2, a partir do versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Se um ponto importante do livro de Josué foi a fidelidade de Deus em colocar o povo na terra do Egito, na terra de Canaã, em cumprir a sua promessa, no livro de Juízes, Deus será fiel à sua santidade. Deus será fiel à sua santidade e exercerá também juízo sobre o seu povo, que o provocou a ira com os seus pecados. E apesar de todos os juízes que Deus levantou por misericórdia a Israel,
nesse período de incredulidade e de idolatria, de abandono à fé e à fidelidade ao livro da lei, olha o que diz o último versículo do livro de Juízes. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, tanto o início do livro quanto o final do livro tem um propósito só: registrar o abandono, a idolatria de Israel para com o seu Deus. O livro recebe este nome porque ele vai descrever a intervenção divina através de homens e mulheres, personagens neles descritos, que Deus escolhe para libertar as tribos de Israel e julgar o povo do Senhor em virtude do seu afastamento. O Novo Comentário da Bíblia, na página 273, vai dizer assim: quando o povo, abandonando o culto de Jeová, passava a servir a deuses estranhos, normalmente era vítima de uma agressão por parte de um povo que os oprimia. Israel, então, clamava por socorro e o Senhor ouvia, enviando-lhe um libertador. Então nós vemos aqui no livro de Juízes dois parâmetros equilibrados: a santidade de Deus sendo manifestada e defendida por sua ira, e a misericórdia de Deus, mesmo diante dessa infidelidade de Israel, levantando juízes que pudessem então governá-los e ajudá-los. Com a morte de Josué, Israel perdeu uma liderança forte central. Não se levantou um outro líder como Josué. E eu fico pensando no discurso de Josué no capítulo 24, que nós vimos na aula anterior, momentos anteriores nessa aula. Josué diz: olha, se vocês acham que é mal servir ao Senhor, então pode servir os deuses das nações que vocês conhecem, quem desiste entre vocês, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E parece que o povo, ele não entendeu isso. E depois da morte de Josué e da geração que conheceu Josué, que logo depois da morte de Josué, a última geração que viveu e que conheceu o Senhor, morreu também. A segunda geração após Josué já é uma geração que cresceu sem conhecer o Senhor, mesmo tendo um livro da lei, mesmo tendo os levitas espalhados por toda a extensão de Canaã, mesmo tendo a manutenção do culto, do sacerdócio levítico, mesmo Deus tendo proporcionado acesso ao povo, do povo a ele, por meio do ministério levítico, mesmo com a cidade de refúgio e a cidade dos levitas, mesmo assim, o povo se distanciou de Deus. E por não haver esse líder, essa liderança central forte, Israel, no tempo do juízo, se torna uma confederação de 12 tribos independentes, sem qualquer força humana, palpável, unificadora. Mas eles continuam tendo, de maneira comum, o seu Deus e a lei do seu Deus. De formas que, se o povo permanecesse fiel a Deus e a sua lei, não lhe faltaria uma liderança. Como não faltou ao longo de todo o período dos juízes, que uns dizem que foi de 300 a 350 anos, Deus levantou aí uns 15 juízes nesse período, incluindo Eli e Samuel. Porque Deus estava à frente do seu povo. Porque Deus era o rei do seu povo. Mas o povo não era um súdito fiel ao seu rei e nem um servo fiel ao seu Deus. Então o povo não levava Deus muito a sério. E eu vejo aí um grande link entre o discurso de Josué no capítulo 24, em que já vigorava essa condição de
falta de compromisso com Deus e com a sua lei, e que Josué já percebia, e Josué deixa claro que ele fez o papel dele, e continua dizendo que ele vai buscar a Deus, vai servir a Deus, mas se o povo entende que não vale a pena, que eles sirvam aos outros deuses. E parece que o povo vai por esse caminho, e vão amargamente colher os frutos dessa semente maligna. Não é? Bem, quanto à autoria e data, não há nenhum autor mencionado no livro, mas o Talmud judaico identifica Samuel, sendo aí, né, o possível autor desse livro, certo? E aí algumas expressões, tanto no livro de Samuel quanto no próprio livro de Juízes, que possam aí descrever, possam aí ajudar, né, nessa evidência, tá certo? Então, o livro ele foi escrito provavelmente ali depois do início da monarquia, né? O período de Saul, se foi Samuel, logo ali após o período de Saul, tá certo? Em função de algumas expressões aí que há no livro e que estão descritas aí no material e que a gente não precisa eu apenas repetir aqui, está muito explicativo, autoexplicativo, tá certo? Então nós não sabemos qual é o autor, não podemos afirmar porque o livro não afirma, mas o Talmud judaico vai dizer que é Samuel, identifica como Samuel, e o livro foi escrito ali no início da monarquia, para aqueles que não defendem a teoria deuteronomista ou a historiografia deuteronomista, que vai, assim também como o livro de Josué, reconhecer um autor no período do exílio babilônico. Nós temos aí o plano do livro, e basta vocês lerem aí, isso também a gente não... E temos aí a descrição dos juízes, dos 3 juízes que estão descritos em atividade no livro de Juízes. Os principais personagens são esses aí, né? Otiniel, Eude, Débora, Gideão, Abimeleque, Jefté, Sansão e Dalila. E os textos correspondentes e as referências correspondentes aos destaques destes personagens no livro também estão descritos aí no material, ok? Assim como no livro de Josué, eles são personagens principais porque tiveram algum protagonismo diferenciado dos demais personagens descritos no livro. Ao todo, nós tivemos 15 juízes, incluindo Eli e Samuel, não é? São os últimos juízes, e a história deles estará descrita ali no primeiro livro de Samuel, tá? Dentro de um período aproximado de 350 anos. Então, a história dos juízes, a atuação dos juízes, o exercício dos juízes termina com o início da monarquia em Israel. Deus é apresentado como o juiz superior, o juiz maior, o juiz dos juízes, ali no versículo 27 do capítulo 11. Quais são os principais problemas encontrados no livro, né? Primeiro, como encarar os atos violentos de homens contra inimigos ou com cidadãos, com a aprovação de Deus ou sem ela, né? Nós temos ali alguns exemplos disso acontecendo. O fato de Deus usar líderes que às vezes faziam a vontade dele e outras vezes seguiam seus próprios impulsos pecaminosos. Como é que Deus usa pessoas desse jeito, com essas qualidades, com essa inconstância, não é? Então a gente precisa encontrar respostas para isso também quando a gente faz uma análise específica do livro. Como encarar o voto de Jefté e o sacrifício de sua filha, como equacionar a vontade soberana de Deus com sua obra providencial a despeito do pecado humano. Ali na história de Sansão, ou a história de Sansão compreende muito essa questão aí, tá certo? A soberania de Deus e o pecado humano, como equacionar isso aí, tá certo?
Então, essas são os problemas principais do livro de Juízes. E a mensagem principal, destacar a misericórdia de Deus em libertar Israel diante de sua apostasia, não é? Então a gente vê Deus ali sendo misericordioso, ele se ira, ele é provocado à ira, a sua santidade é ofendida, e a ira de Deus é a resposta à ofensa à sua santidade, mas Deus age em misericórdia para com o seu povo e levanta os juízes, e é essa a mensagem principal, a mensagem da misericórdia de Deus sobre o seu povo. Deus é misericordioso com o seu povo e com todos aqueles que se arrependem. E em todos os ciclos de idolatria, de abandono da fé que nós encontramos no livro de Juízes, que segundo o Manual Bíblico MacArthur foram sete ciclos, e que se estabeleceram ao longo de todo o território geográfico de Israel, norte, sul, leste, oeste, centro de Canaã, né? Então foi algo que realmente permeou todo o povo. Todas as tribos de Israel se desviaram de alguma forma. A gente vai ver ali Deus exercendo misericórdia. E quando o povo se arrepende e confessa os seus pecados, e no tempo em que os juízes estão vivendo e estão liderando o povo volta a servir a Deus. Mas com a morte desse juiz, o povo volta novamente a pecar e a distanciar de Deus. Por quê? Porque é um problema crônico no povo. Eles não têm o mesmo apego, respeito e fé em Deus, no Deus invisível, como tem no seu representante visível, que é o juiz. E é por isso que Jesus vai dizer que bem-aventurados os que não viram e creram. Por isso que a fé, ela precede a qualquer fato, mas ela vai corroborar a qualquer fato. Por isso que a nossa fé tem que estar posta em Deus. Nós temos que louvar a Deus e honrar a Deus pelos símbolos e elementos humanos e físicos que Ele dispõe para a manutenção da nossa fé. Mas quando tudo isso for tirado de nós devemos continuar crendo em Deus, esperando em Deus e seguindo a sua palavra. E fazendo aqui um breve adendo, né? Nós estamos vivendo um momento em que estamos sem as nossas igrejas, sem o acompanhamento dos nossos pastores, sem os nossos cultos, sem a nossa estrutura, mas ainda continuamos tendo o nosso Deus. Podemos até ficar sem a nossa saúde, debilitados numa cama, mas como Ezequias podemos virar para o lado e orar a Deus, clamar a Deus. Deus sempre estará acessível e presente. A sua palavra sempre estará acessível e presente, produzirá em nós a bênção e as transformações e a fé necessária para passarmos por qualquer adversidade. Então, a mensagem principal do livro de Juízes é essa: é Deus exercendo misericórdia em libertar Israel, mesmo diante da sua apostasia. E aqui a gente vê de maneira muito intensa, de maneira muito clara, a teocracia de Deus sendo mantida, recebendo manutenção do próprio Deus, para que o povo de Deus não seja totalmente extinto da face da terra, e a palavra de Deus e a promessa de Deus, ela se cumpra, os planos de Deus continuem se cumprindo. Então nós temos aí uma história trágica, mas uma história lógica descrita no livro dos Juízes. É uma história trágica, mas é uma história lógica. Qual é a tragédia dessa história? É que os cananeus permaneceram na terra apesar de todo o trabalho de Josué. Josué, enquanto em vida, destruiu completamente os cananeus de algumas regiões e os subjugou em outras. E estabeleceu as tribos e deixou para elas a responsabilidade de darem o fim cabal a essas nações. Então, as tribos que ficaram mais ao norte de Canaã, eles ficaram com a responsabilidade
de dar fim, de dar cabo, ou de manterem subjugados os cananeus, ou de destruírem eles, ou de expulsarem eles. Então, o processo e o tempo que ia demorar para isso acontecer não era importante, desde que se todos os dias, em todas as circunstâncias, eles cumprissem aquilo que Deus determinou, né? O extermínio e a expulsão dos cananeus da terra. Mas eles não fizeram isso. Muito pelo contrário, eles foram mais relacionáveis. Eles eles pensaram mais na comodidade de estarem na terra, tá certo? Eles foram mais amigos, tá certo, gente? Então, o livro de Juízes demonstra o resultado trágico dessas atitudes aí, não é? Então, lá em Deuteronômio 17, de 2 a 4, Deus já deixou claro para Moisés, para Josué e para o povo que ia entrar em Canaã, que a vontade dele era que todos os cananeus fossem destruídos ou expulsos da terra, ok? Conforme o manual bíblico MacArthur, na página 115, Juízes é uma trágica continuação de Josué, pois a obediência do povo a Deus na conquista da terra prometida se substitui em Juízes pela desobediência idolatria e várias derrotas. Juízes 1, do versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 3, tem o seu foco sobre os dias finais do livro de Josué. O relato descreve 7 ciclos distintos de Israel se afastando do Senhor, que tiveram início antes da morte de Josué, tendo posteriormente se desviado de Deus totalmente. 5 razões básicas são evidentes para esses ciclos de declínio moral e espiritual em Israel. Quais são esses ciclos? Primeiro, a desobediência a não expulsar os cananeus da terra. Isso é a primeira razão para a degradação moral e espiritual que é apresentada no livro de Juízes. A segunda é a idolatria. Eles só não deixam de adorar a Deus, eles passam a adorar a outros deuses. Os casamentos com os ímpios cananeus. A partir do capítulo 3, a gente já vê o povo de Israel fazendo alianças, negócios, sendo diplomáticos com os cananeus, a ponto de darem suas filhas em casamento e casarem com as filhas dos cananeus. O fato de o povo não dar ouvido aos juízes. E o fato de ter se desviado de Deus depois da morte dos juízes. Quer dizer, bastava morrer um juiz que o povo voltava à vida errada novamente. Então a gente vê aqui um total descompromisso do povo com a lei de Deus, apesar de Deus manifestar misericórdia e Deus de maneira palpável, imanente, por meio dos juízes, demonstrar o quanto ele era real, poderoso, está sobre o governo do seu povo e cumprindo a sua promessa. Uma sequência de 4 partes repetidamente ocorreu nessa fase da história de Israel. Então esse ciclo ele se evidencia através de 4 ações. Israel abandona Deus, Deus pune, permitindo derrota e subjugação militares, ou seja, Deus permite que nações venham. Israel ora, clamando por libertação, e Deus envia juízes civis ou às vezes líderes militares que derrotam seus opressores. Então, essa sequência de 4 partes compõe cada ciclo de desobediência que a gente vê. A Bíblia vai afirmar, tanto no livro de Juízes quanto no livro de 1 Samuel, que os cananeus, e especificamente os filisteus, não puderam ser subjugados ou expulsados ou derrotados por Israel, porque eles detinham ali o domínio do ferro. Então, esse é o período da era do ferro na história, e eles descobrem o ferro, como fundir o ferro, como derreter o ferro, como manipular o ferro, e os filisteus eles tinham essa técnica, Israel não tinha. Então, os filisteus eles vão ser o último dos povos cananeus a serem subjugados, e isso só vai acontecer no período da monarquia, iniciando com Saul, mas sendo efetivamente subjugados no reinado de Davi. A Bíblia vai dizer que essa foi uma das razões
para Israel não conseguir ali no período de Josué, no período de Juízes, eliminar todos os cananeus da terra. A Bíblia vai dizer que é assim. Mas a Bíblia também vai afirmar que essa não é a única razão. A primeira razão é a desobediência do povo a Deus. A segunda razão, consequentemente, são as suas limitações físicas, suas limitações materiais. Mas quem era maior, o Deus de Israel ou o ferro dos filisteus? Com certeza o Deus de Israel. Tanto que na monarquia, em Davi, Deus estabelece ali uma nova aliança com o povo de Israel, é a aliança davídica. E então Davi vai subjugar os filisteus, e Deus, intervindo na história, vai criar as condições para que isso aconteça. Desde o desvio de Saul até a ascensão de Davi ao trono de Israel. Então Deus está ali à frente, governando o povo e o mundo, intervindo na história do mundo para que a sua promessa se cumpra. Mas como eu disse, a Bíblia também afirma que a quebra da aliança com o Senhor por parte de Israel foi definitivamente a razão da sua ruína. E basta você ler o capítulo 2, de 11 a 15 e os versículos 20 a 23. Então, capítulo 2 de Juízes, versos 11 a 15 e 20 a 23, ali está descrito de maneira clara a principal razão por que Israel não conseguiu expulsar todos os cananeus de Canaã, como Deus havia prometido que os ajudaria a fazer. Então, o refrão do livro inteiro ressoa na seguinte expressão: cada pessoa fazia como bem parecia aos seus olhos. Estavam a miúde afastando-se de Deus e caindo no culto aos ídolos. Quando isto acontecia, Deus os entregava nas mãos de seus opressores. As aflições de Israel deviam-se diretamente à sua desobediência. Não se guardavam dos ídolos. Não exterminavam os habitantes da região como lhes for ordenado. Nem após, e nem durante, e nem após o período do juízo em exercício. E de tempos em tempos surgia de novo a luta pelo domínio daquelas terras. Sabe o que uma analogia que eu faço quando eu leio Juízes ou quando eu analiso Juízes? É o tempo dos juízes, que está em torno de 300 a 350 anos. E boa parte desse tempo, Israel viveu sob cativeiro. E é um período muito próximo do tempo do cativeiro egípcio, 430 anos. Eu fico pensando num povo que tem um legado histórico, um contexto histórico, como o de Israel, que foi escravo durante 430 anos e que foi liberto de maneira milagrosa pelo seu Deus e que foi conduzido a uma terra que mana leite e mel e que a promessa de estabelecimento nessa terra diante dos povos gigantes, maiores, de reinos mais bem estabelecidos, que foram subjugados por Deus, e Deus cumpre a sua promessa e coloca esse povo nessa terra, dando a eles todas as condições para dominá-la. E esse povo não faz, e quase que por um período parecido, eles voltam a viver como escravos. Então, esse é o grande paralelo, a grande analogia que eu faço do livro de Juízes. Um povo que deixou de ser escravo, volta a ser escravo, mesmo estando na terra prometida. Uma coisa é ser escravo no Egito, mas eles experimentaram a escravidão na terra prometida, na terra onde não deveria haver escravidão, onde eles deveriam viver ao máximo, ao ápice, a sua independência como nação. Mas eles vivem na terra prometida como escravos, quase que o mesmo período que viveram no Egito, porque não foram fiéis ao seu Deus e à lei do seu Deus. Porque não se submeteram à vontade do seu Deus e ao governo do seu Deus. Então não importa aonde nós estejamos. Os símbolos da nossa fé, eles não são importantes. O alvo da nossa fé que é importante, que é fundamental. Que é Jesus, que é o nosso Deus, que é a sua santa palavra. E a igreja, hoje, ela paga
um amargo preço por viver hoje uma vida muito parecida com a vida dos juízes. A gente continua fazendo os nossos cultos, a gente continua servindo a Deus, mas cada um faz do seu jeito. E cada um faz não conforme diz a palavra de Deus. Então também o livro de Juízes é um livro muito contemporâneo para os nossos dias. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Fica na paz de Deus.